demandado muito vocês, mas nós precisamos que isso aconteça dessa forma. É importante que a gente tenha a possibilidade de passar informações para a população sempre que necessário. E acho que nós estamos fazendo uma coletiva por dia, né? Frente à situação que nós estamos vivendo. É bom que seja assim, conforme já falei, e acho que cada vez mais a gente consegue apurar o comportamento do vírus, como ele trabalha, como ele tem se comportado e como nós podemos enfrentá-lo. Acabamos de sair de uma reunião do Centro de Contingência, onde estamos discutindo questões técnicas a respeito do enfrentamento do vírus. Foi muito importante que a gente se baseie nestas possibilidades de atuação técnica para atuar com o vírus e não atuando de forma empírica e reativa e conforme ele vai se comportando. Queria passar para o professor Davi. Hoje nós temos vários, pelo que eu estou vendo aqui, vários serviços de imprensa e vamos dar uma ordem aqui no sentido de responder as perguntas que vocês tiverem. Davi, por favor. Muito boa tarde, muito obrigado a todos. E o objetivo desta coletiva e único é informar, infelizmente, o ocorrido primeiro óbito aqui no estado de São Paulo. Então, um morador de São Paulo, homem com 62 anos de idade, tinha como comorbidades diabetes e hipertensão, foi internado no hospital privado e o diagnóstico de coronavírus foi feito também por um laboratório privado. Ele foi internado na UTI no dia 14/3 e veio a óbito ontem, 16/3, e não tem histórico de viagem. Nós fomos informados oficialmente deste óbito, hoje, oficialmente com os dados, às 10h30 da manhã, e por isso o motivo dessa coletiva. Eu quero acrescentar que nesse mesmo serviço existem 4 outros óbitos e que ainda estão sendo investigados quanto ao agente causal. Então, assim que nós tivermos as confirmações, sendo ou não coronavírus, nós vamos informá-los do diagnóstico etiológico. Então, neste momento, ocorreram 5 óbitos nesse mesmo hospital, um já confirmado por conta do coronavírus e os 4 outros nós aguardamos informações. Não vou falar do hospital, vocês já sabem, mas aqui nós temos uma regra de não revelar nome de entidades privadas, quando for público, evidentemente, faremos isso. Na cidade de São Paulo, nós faremos, já tem um vídeo circulando, o hospital decidiu fazer isso, então tem vídeo, tem áudio, está tudo circulando. Mas nós, aqui o secretário, decidiu que nós vamos falar de instituições e não vamos revelar nomes de pacientes, óbvio, por uma questão de ética. Eu preciso dar mais um informe, esse de absoluta relevância, eu preciso muito do apoio de vocês. Os nossos bancos de sangue estão praticamente sem sangue. O banco de sangue que está hoje com a melhor condição tem sangue para uma semana. Isto é extremamente grave, entendendo o momento e o que virá pela frente. Então, por favor, que nós consigamos comunicar com a população essa necessidade. E a grande reflexão, que este é o problema. O indivíduo não está doando sangue porque ele tem medo de pegar o coronavírus onde ele vai doar sangue. Não é isso. Se tem um lugar que está protegido, é o banco de sangue, que tem todo o requinte técnico de proteção ao doador e, eventualmente, em outras situações, até de transplante de medula. Então, é um ambiente totalmente seguro. A população, novamente, como sempre, precisa contribuir
doando sangue aos diversos bancos de sangue de todo o estado de São Paulo e aos diversos hospitais. Espera um pouquinho. Tudo bem? Agora nós vamos... Eu estou aprendendo com o governador. Tá? Estou aprendendo para dar voz a todos de uma forma que a gente possa responder um a um. Vamos fazer uma regra do jogo aqui. Nós temos 17 veículos. Tá? Pelo menos que estão aqui inscritos e cadastrados. Nós precisamos terminar às 14 horas. Então nós vamos seguindo um a um. Por favor, uma pergunta por veículo. E assim que chegar às 14 a gente encerra. Né? Obrigado. Quem é o primeiro? Lucas Josino Rádio Bandeirantes. Por favor, diga para quem é a pergunta. Oi. Obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes. Doutor Davi Wipp, por favor. Esse homem que morreu de 62 anos, quando ele contraiu o coronavírus? E uma outra pergunta também, em números oficiais, quantas pessoas aqui em São Paulo estão em estado grave? Deixa eu responder ao contrário, e que isso foi um problema que nós enfrentamos hoje. Esta pandemia, ela afetou no primeiro momento a rede privada, que é a rede conveniada e hospitais privados. Isso já era absolutamente esperado, por conta que são indivíduos que vieram de outros países, então nós já esperávamos isso. Nós não temos, nesse momento, o número de graves internados em São Paulo, porque estão, obviamente, em hospitais privados. É outra coisa totalmente diferente do sistema público. Nós fomos comunicados desses 5 casos hoje, formalmente hoje. E não adianta ligar para o telefone, olha, morreu, não é assim. Para nós entendermos que a comunicação é oficial, tem que vir o relato, pode ser por WhatsApp, o meio que for, mas o timbre da instituição é assinado pelo diretor clínico. Então é assim que funciona. Então o que nós temos nesse momento é que nesse hospital privado existem 5 óbitos, 1 confirmado pelo coronavírus. Segundo é o Felipe Pereira da Moca. Sou eu, secretário do senhor mesmo. Ok. Diante desse caso confirmado, 5 casos suspeitos, há alguma possibilidade de aumentar? Há alguma possibilidade de novas medidas de restrição à circulação de pessoas em São Paulo? Veja bem, não em função da questão deste óbito. Nós já até esperávamos que ocorressem óbitos, né? Esperamos que isso deve acontecer. Nós estamos vivendo numa epidemia e nessas condições os óbitos acontecem com certeza. As restrições que foram feitas, elas foram progressivas, começaram com as aulas e com aglomerações com X número de pessoas, ou acima de X número de pessoas. Agora isso já mudou, não tem mais esse limite inferior, todas as aglomerações, e assim, gradativamente, conforme a necessidade da questão epidemiológica, é que nós vamos aumentar ou diminuir as restrições de circulação, procurando evitar a transmissão do vírus. Então nós estamos trabalhando neste cenário e não dos óbitos, entendeu? Só completando a pergunta, início dos sintomas dia 10/3, internação 14/3 e o óbito que eu falei 16/3. Pois não. Sintomas 10 de março, internação 14 de março, óbito 16 de março. Próximo. Ok. Ok. Foi direto. É isso aí. Eduardo Campos, TV Cultura. Ali. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Quantas pessoas estão internadas em UTI e qual que é a situação dessas pessoas? Eu vou insistir na resposta. Nós não temos controle da rede privada nesse momento. Discutimos até no grupo assessor hoje de contingência como fazer isso.
mas nós precisamos ser informados pela rede privada. Então, existe informação de um desses hospitais e não existe dos outros. Eu, por exemplo, eu não sei de outros hospitais privados, nem a Secretaria, né, Paulo? Nós não temos essa informação. Carla Ramil, TV Bandeirantes. Nós temos a informação de que 2 mulheres teriam também morrido por conta da suspeita do corona, uma em Suzano e outra que teria falecido no PS de Tatuapé. Além de uma nota divulgada ontem pela Prevent Senior, que 4 pessoas haviam falecido e também suspeita. Essas 2 outras mortes das mulheres também estão sendo investigadas? O óbito do Hospital Tatuapé já foi confirmado vírus da influenza, não era corona. Não temos informação de Suzano, não recebemos informação de Suzano. E os outros, como o Davi já falou, os outros óbitos da mesma instituição, eles estão sendo investigados. A gente precisa receber a notificação para poder constar nos nossos boletins. Marcela Raal, CNN. Oi, boa tarde. Eu queria saber do secretário ou da VUIP o que muda na prática com a confirmação desse óbito. A gente está ao vivo pela CNN Brasil. Veja, infelizmente os óbitos são esperados. Do ponto de vista de postura do comitê, o secretário vai responder pelo Estado, isso não muda nada. Óbvio que lamentamos muito o óbito, mas nós temos que trabalhar inclusive com os dados de conhecimento. Se vocês notarem, foi uma evolução rápida, tá? Da internação ao óbito. Isso cria conhecimento para medidas e providências que devem ser tomadas. Como se tratou de um óbito comunitário, acho que isso nos leva a reforçar as medidas de prevenção, as mesmas que o Dr. Davi vem falando diuturnamente para toda São Paulo, todo o estado de São Paulo. Então, nós temos que reforçar cada vez mais essa questão das medidas de prevenção, principalmente por se tratar de um óbito comunitário. Acho que... Uma coisa para completar o secretário, primeiro, lastimar muito o óbito e a consideração aos seus familiares, que isso para nós é tudo muito triste. Mas este óbito, infelizmente outros virão, não devem criar pânico na população. Essa é uma circunstância de quem lida com doente grave. E muitas vezes a gripe se torna uma doença grave, à semelhança da influenza. Os Estados Unidos têm uma média de 30 mil óbitos por influenza por ano. Esperamos que não tenha mais nenhum óbito em São Paulo. Mas a contingência de cuidar de doentes graves implica em ter perdas. Então, isso não muda nada no Estado, da forma de entender a pandemia, e não deve chegar à população como algo inesperado e criar uma situação de pânico, porque não é assim. A outra coisa que eu queria considerar, que infelizmente esse óbito se enquadra naquilo que nós já sabíamos. Um homem de mais de 60 anos com comorbidades. Eu já falei, mas falo de novo. Ele era um diabético e um cardiopata. Bruno Ribeiro, do Estadão. Doutor Davi, eu queria insistir num tema tratado na coletiva de ontem. Até diante dessa resposta surge um número exato dos doentes em estado grave e tal, que é a história do teste. Tem algum avanço nisso? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, se for possível, a dificuldade do Estado fazer os testes em todo o mundo e se fazer esses testes não ajuda a ter um diagnóstico mais claro da situação como um todo. Eu vou trazer primeiro o que o grupo, eu ia deixar para outro momento, mas o grupo acabou de discutir, esse grupo que eu coordeno, que presta assessoria ao secretário-governador. Nós entendemos que é adequado tentar ampliar os centros de diagnóstico. Isso tem uma missão para 4 do grupo para avaliar esta possibilidade. Mas eu insisto no que eu venho falando.
existe o mundo ideal, existe o mundo real. O mundo ideal, todos nós queremos, fazer exames para todo mundo. Isto não é real. É só ver os números que foram nos apresentados hoje no Adolfo Lutz, quase 3.000 amostras, e a maioria dos exames não deu coronavírus, deu influenza AB, 30% de influenza AB. Você corre o risco de estar fazendo exame em resfriado. Então, bem, nós vamos tentar ver a capacidade do Estado de ampliar, entendendo que existe uma realidade, né, e que existe o ideal. Todos nós objetivamos o ideal, todos nós, mas dentro das possibilidades. Então, essa conversa tem que ser sempre de muito bom senso. Quando você fala com pesquisadores, óbvio, eu também, eu quero um mundo ideal. Mas quando fala com o gestor público, ele tem que dar o limite que ele tem. O limite federal, o limite estadual e o limite municipal. Todo mundo vai atrás de recursos, todo mundo quer ajudar. Mas isso tem que se transformar numa coisa prática e executível. Não, deixa eu explicar uma outra coisa. Eu pediria para o Paulo explicar, porque acho que no âmago dessa questão está a finalidade do Laboratório de Saúde Pública. O Laboratório de Saúde Pública, ele tem que ampliar a sua rede, mas a finalidade dele é auxiliar a vigilância para o controle da epidemia. Nós já temos agora informação suficiente para ver que a epidemia está subindo rapidamente, os números crescem a cada dia. Então, nesse momento, é pouco informativo, por exemplo, principalmente para a Grande São Paulo, saber se tivermos mais um, ou mais dois, ou mais 3 casos de sintomas leves. Agora entramos na fase de realmente ser importante saber aquilo que vocês perguntaram, que é quantos casos são mais graves, quantos casos são internados. Então, também essa é uma questão que nós já estamos discutindo para a estratégia que vamos seguir daqui em diante. O Davi, parece que... Eu quero complementar. O que vem de sugestão já veio para o secretário e para o governador. Primeiro, a tentativa de ampliação, planejamento da ampliação da rede. Neste momento, nós vamos aguardar também a orientação do Ministério da Saúde, que é o órgão maior que deve fazer a política e disponibilizar recursos. Neste momento, nós continuaremos fazendo exame dos pacientes internados, as clínicas sentinelas, profissionais da área de saúde e pesquisa. Neste momento, mantém-se esta decisão e já a comissão de arquitetar a possibilidade de ampliação dos centros de diagnósticos em todo o Estado. O recurso, a discussão é depois dessa. Você precisa ver o que está disponível, o que está capacitado e o que pode ser melhorado. Depois você discute os recursos. O depois que eu digo é no minuto seguinte, não é no dia seguinte. Eu só queria complementar também, insistir um pouquinho nessa questão. Talvez seja um pouco difícil até de explicar, mas ele não é um laboratório que esteja voltado aos resultados individuais. Você deu positivo ou deu negativo, vai fazer tal coisa. Você não sei o que vai fazer tal coisa. O seu tratamento, orientar tratamento, não é isso. O Laboratório de Saúde Pública tem a finalidade de entender o comportamento da doença. Lembrando que o Brasil tem 3 laboratórios públicos. Patrícia Figueiredo, do G1. Oi, boa tarde. Eu gostaria de voltar a fazer uma pergunta sobre a questão dos casos graves, já que vocês falaram que isso agora é o mais importante, mais até do que o número total de casos confirmados. A gente tem em São Paulo quase 70% dos casos confirmados no Brasil e a gente não sabe, então, quantos desses casos são graves e quantos são internados. Queria perguntar qual que é a importância de saber esse tipo de dado em termos de planejamento, de leitos de UTI, qual que é a previsão de que esse dado seja apurado e divulgado para a população nas próximas semanas. Nós estamos falando há dias que nós traçamos cenários. De novo o que o secretário falou, o caso grave serve para nós de referência, mas não se estabelece em cima disso o planejamento. O planejamento você cria cenários de infecção, perfil de infectados, taxas de infecções
taxas de comorbidades e cria cenários. Então, em cima dos cenários, nós desse grupo oferecemos ao secretário que faz o planejamento em cima das necessidades do Estado. Por isso que nós chegamos àquele número de mais 1.400 leitos de UTI que estão sendo conseguidos. O caso grave, nós também temos que saber, mas isso é comunicação. Quando for da rede do Estado, a comunicação é imediata. Quando é da rede privada, eles têm que nos comunicar. Isso não é uma crítica. Isso é assim mesmo. Isso acontece desse tipo. Desculpe. Paulo quer responder? A notificação é compulsória, mas não é para corona. É para síndrome respiratória aguda grave. Ela é em função do quadro clínico de gravidade. Ela tem sido utilizada há cerca de 10 anos, principalmente na vigilância da influenza, da gripe. E agora o Ministério está adaptando para que a gente possa utilizar para a situação do corona. Então nós viemos utilizando um sistema de notificação para a corona, que era muito voltado para os casos leves. E agora nós estamos iniciando o uso de um outro sistema para os casos graves. Mas, de qualquer forma, é preciso que os serviços de saúde façam a notificação. Como eles têm um tempo para fazer a notificação, ela não chega para a gente em tempo real. E, então, há algumas questões técnicas que nós precisamos e estamos resolvendo para que esse sistema seja eficiente. Uma coisa que eu acho que responde a todos vocês. Nós soubemos desse falecimento hoje pela manhã. Com este falecimento, nós soubemos da etiologia. Não havia o diagnóstico etiológico feito anteontem. Então, eu falei agora, tem 4 casos graves, mortos, 4 falecidos, no mesmo serviço, que nós não sabemos se foi ou não pelo coronavírus. Então, como é que você notifica se você não tem um agente causal? Então, foi comunicado a partir do momento do falecimento e do agente causal. Os outros 4 são 4 falecimentos que podem ter sido de outro vírus. Então, não dá para fazer essa ação e reação tão imediata. Precisa de diagnóstico etiológico. Eu não tenho aqui os dados, depois a assessoria pode até passar. Nós não temos ainda, mas depois pode passar. Mas pelo perfil do hospital, provavelmente. Isabela Leite, da Globo News. Por favor, Isabela. Oi, doutor, boa tarde. A gente está ao vivo na Globo News também. Eu queria fazer um pacote só para entender melhor esse monitoramento dos 4 mortos. Eles estavam internados no mesmo hospital que essa morte já confirmada por coronavírus, mas os exames também foram feitos nesse hospital, porque tinha uma informação que o exame foi feito em um hospital, mas ele estava internado em outro. E se tem outras mortes também suspeitas, vocês já pediram para fazer o exame de coronavírus desses 4 mortos e de outras mortes suspeitas aqui, não só em São Paulo, mas todo o estado? Na verdade, é uma rede hospitalar. Então, mais de uma unidade. Só que eu não sei te dizer se os 4 estavam num hospital da rede hospitalar ou em outro hospital desta mesma rede hospitalar. É uma rede que tem vários hospitais na cidade de São Paulo. O que eu conversei no primeiro momento é que eles estavam... o que estava discutido entre eles, e foi comunicado de uma forma quase informal, que eles iriam concentrar todos os pacientes numa unidade. Mas isso é uma comunicação que essa rede hospitalar fará depois dessa entrevista. Existem laboratórios dos hospitais que atendem casos graves ou não, ou seja, hospitais secundários ou não. Em geral, quando um hospital tem atende casos graves, ele busca algum certo apoio em outros hospitais, às vezes até de laboratório. Então eu tenho um laboratório dentro do meu hospital, mas eu preciso de um apoio do laboratório do Davi UIP. Então eu vou ao Davi e ele me apoia nesse sentido. É isso que aconteceu também. Uma outra coisa, por isso essa notícia. Uma outra coisa interessante, tem vários hospitais que terceirizam para o mesmo laboratório. Então isso acontece na rede privada. Esse hospital não divulga. Quem divulga é o hospital onde está o paciente. O outro é apoio.
Entendeu? É assim que funciona. Todos fizeram. Todos. Assim que a fonte nós soubermos, nós vamos divulgar. Sim. Que nós saibamos a rede particular, sim. Nós não temos nenhum dado. Teve um caso divulgado no Hospital do Estado, que é Taipas, mas também não tinha confirmação. Isso. Taipas, tem um outro também que já foi descartado, que vinha do Hospital do Tatuapé, andou circulando a notícia de um óbito no Hospital do Tatuapé, também era influenza. Tem. A gente tem os números dos nossos hospitais, mas da rede pública, da Secretaria de Saúde. Então, é um número que a gente prefere contabilizar melhor para poder passar para vocês a informação. De forma geral, ele segue aquele padrão que o Dr. Davi já disse. Se nós temos 160 casos confirmados no Estado, 80% são leves, 20% são pessoas que precisaram ser internadas, e dessas, um quarto, representando 5% do total, são casos mais graves. Então, de 160, a gente tem cerca de 30 casos no Estado. Tânia Falcão, da Record. Doutor Davi Wipp, eu vou voltar na questão das restrições. Ao saber da morte do paciente, o prefeito Bruno Covas deu uma entrevista citando uma reunião que seria feita com o pessoal do transporte para definir as questões de restrições no transporte público. O Rio de Janeiro anunciou ontem a redução da frota pela metade. Isso já é necessário aqui em São Paulo? Não ia dizer isso hoje, mas vou. Essa reunião que acaba de ocorrer desse grupo de apoio ao secretário e ao governador decidiu que as medidas atuais são adequadas e suficientes. Então, isso, o secretário, obviamente, teve conhecimento, e é o que o secretário vai levar como consideração para o governador. A decisão é do governador, no estado de São Paulo, como é dos prefeitos nos seus municípios. Então, a recomendação do grupo, esse grupo de apoio, de contingência, é que as medidas adotadas até esse momento pelo governo do estado estão adequadas. Isto serve para o dia, hoje é 17, para hoje, a 1h50. A decisão é do governador. O que ele pede, que a informação e a decisão do grupo é essa. João Silva, SBT. Oi, aqui. Tudo bem? Há muitas informações rolando em grupos de WhatsApp e tudo mais. Uma delas é que, se a pessoa apresenta sintomas, ligue 156, que é o número geral da Prefeitura de São Paulo, e mandaria uma equipe de saúde na casa da pessoa se a pessoa tivesse os sintomas de gripe. Queria saber se isso é verdade. Eu vou aproveitar porque o governo da Bahia pediu para o Ministério Público da Bahia processar um homem daqui de São Paulo que foi diagnosticado no Einstein com coronavírus, que não era para viajar. Ele viajou para Trancoso num jatinho particular e a mulher dele foi contaminada, e também o cozinheiro, que é de lá. O governo de São Paulo estuda mover alguma ação contra pessoas dessa natureza. E só para complementar, não seria o caso de mudar esse layout de entrevista coletiva? É o que eu vou anunciar, o secretário vai anunciar daqui a pouco. Essa é a última entrevista desse jeito. Tá? Então, depois nós vamos anunciar como será, mas isso já foi estabelecido. Acaba de ser decidido. É que nós hoje, essa entrevista, essa coletiva é quase uma emergência. Em cima do fato novo, não deu para preparar como vai ser daqui para frente. Mas vocês têm absoluta razão, isso já está resolvido. Eu que eu digo. Daniel Lian, Jovem. Não foi respondido. Primeiro, a decisão do 56 é da prefeitura. O secretário... Não, mas ele falou da prefeitura de... O secretário do município, Edson Aparecido, ele não conseguiu chegar até agora, mas porque ele está em outro compromisso. Mas o secretário seguramente depois vai responder as coisas que cabem à prefeitura e aos municípios de São Paulo. É só saber se isso é fato ou não. Eu não tenho conhecimento. A prefeitura vem trabalhando de forma muito alinhada com a vigilância do Estado,
com os procedimentos da vigilância. O caso precisa ser notificado pelo serviço para que a equipe de vigilância vá até lá. Então, do ponto de vista da vigilância, eu acredito que isso não seja verdadeiro. Pode ser que seja verdadeiro do ponto de vista de cobertura de serviços de saúde da prefeitura. Agora, eu pediria para vocês não utilizarem a informação de WhatsApp, né? Eu acho que, assim, circula cada vez mais coisa no WhatsApp que realmente a gente, sem poder trabalhar, até para poder ter que responder essas histórias que surgem no WhatsApp. E essa coisa de você impor para o indivíduo restrições pessoais, do ponto de vista de poder jurídico, é uma coisa desse poder. Tá? Nós ainda no Estado não discutimos isso. Daniel Leão, Jovem Pan. Aqui, estamos ao vivo também na Rádio Jovem Pan e na TV Jovem Pan. Eu gostaria de perguntar aos senhores em relação à evolução do caso, que foi muito rápida. Contraiu no dia 10, apresentou os sintomas e já menos de uma semana veio a óbito. Se isto assusta e se é preciso mudar alguma diretriz. E se a pessoa que também é curada pelo coronavírus, se ela fica suscetível a contrair a doença novamente. Há poucos minutos, o professor Carlos, que é professor titular da Universidade de São Paulo, apresentou para o grupo o protocolo de assistência ao paciente coronariano. Toda a cadeia de assistência ao doente grave, até o segmento um ano depois da alta. Isso foi apresentado, nós submetemos ao secretário e amanhã isso se torna a política para todos os hospitais do Estado, com recomendação para os hospitais privados. É uma recomendação de protocolo assistencial que pega todas as fases do paciente até quando ele é grave. O paciente grave com insuficiência respiratória, ele caminha rapidamente. Isto pode acontecer. Tem um aprendizado novo. O que nós imaginávamos que o período de incubação ia até 14 dias, nós estamos vendo que o período de incubação é mais curto. Então, a média é de 3 a 8 dias. Nós vamos sugerir hoje ao Ministério da Saúde que, inclusive, mude o critério de tempo da quarentena, que diminua de 14 para 10. Isso também saiu desse grupo, que faz toda a diferença no impacto da força de trabalho, especialmente da saúde. Então, é isto que está acontecendo. A outra situação que também nós estamos aprendendo, que a gravidade desses pacientes, que, como o secretário falou, é a minoria, ela se estabelece do 3º ao 7º dia. O indivíduo vem com poucos sintomas e depois a gravidade. O que não quer dizer que ele não vai ter todas as condições de recuperar. Doente grave é uma coisa, óbito é outra. Então, a grande maioria dos pacientes graves vai se recuperar. Só que já existe o protocolo do Estado, inclusive, para todo o fluxo de como caminha esse doente dentro do hospital. Tatiana Fará, por favor. Boa tarde. Minha pergunta é para o Dr. Davi Wippe. Eu não entendi muito bem se essa pessoa que morreu, ela já estava na contagem dos pacientes ou se é um paciente novo que o governo só ficou sabendo depois que morreu. É claro que sim, porque o diagnóstico etiológico aconteceu ontem à noite. Então a confirmação do vírus só foi ontem à noite? Pelo que nos passaram foi isso. Então provavelmente não está na contagem. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito importante, corre que não há transparência nos dados quantitativos. Isso não é verdade. Nós estamos informando absolutamente tudo o que acontece. O que ocorre? Muitas vezes o laboratório que está fazendo o exame tem positivo. Então tem um sistema, na hora que ele tem positivo, ele comunica às instâncias superiores até que acaba num relatório de Estado que vai dar para o Ministério. Então não dá para contar diagnóstico positivo de laboratório e o dado da vigilância epidemiológica. Tem um tempo até isso. Esse caso especifica muito. Nós fomos informados hoje oficialmente e o diagnóstico, segundo a informação que nós recebemos, ocorreu ontem à noite e não deve constar desse número de casos do Estado. Doutor Davi, a outra pergunta é uma pergunta... É que eu só tirei uma dúvida aqui, uma que eu só tinha perguntado.
Eu queria perguntar para o Dr. Davi e para o secretário German sobre a questão dos médicos que estão atendendo essas pessoas com casos suspeitos. Qual que é o procedimento do governo, se eles estão sendo monitorados, porque em outros países vários desses profissionais estão adoecendo e está sendo um problema grave. E entender se o governo pensa em isolar algum hospital em alguma ocasião para isso, como tem sido feito em alguns outros locais. Nós estamos muito preocupados com os profissionais da área de saúde, individualmente quanto a cada um deles, e em conjunto, que é a nossa força de bate. Então existem recomendações muito claras de proteção do profissional da área de saúde e novos conhecimentos. Hoje tem conhecimentos muito claros que a transmissão não se faz só por gotícula. As excreções e secreções podem contaminar. Então, as regras de proteção têm que ser muito rígidas e seguidas rigidamente pelos profissionais da área de saúde. E quando eu falo profissional da área de saúde, são todos eles, a cadeia inteira. Desde o pessoal da higiene, passando por todos os técnicos, enfermeiros, médicos, todo o procedimento que tem que ser muito bem seguido. Isso está estabelecido. Agora, cabe ao profissional da saúde, para sua proteção, observar isso de uma forma mais rigorosa. É até cansativo, porque você lava as mãos, você põe a luva, você tira a luva, lava as mãos, põe o óculos, lava as mãos. É um contingente de ações rigorosíssimos que deve ser observado. Óbvio que o profissional da área de saúde ele está instruído e deve obedecer isso rigidamente. Quanto ao hospital, isso é uma discussão que nós estamos tendo com o secretário, do ponto de vista que existem hospitais hoje que estão inclusive prontos, sem utilização, talvez no decorrer eles possam se tornar hospitais, especialmente leitos de UTI, com o objetivo de enfrentar essa pandemia. Elisa Martins, do O Globo. Boa tarde. Eu queria voltar um pouco no primeiro óbito, no caso. Doutor Davi, o senhor falou que ele começou a apresentar os sintomas no dia 10 e foi internado dia 14. A gente tem sempre ouvido nas coletivas que as pessoas não corram para o hospital ao apresentar os sintomas e tal. Mas nesse caso desse paciente, será que se ele tivesse ido antes, considerando a idade dele, se ele tivesse ido mais cedo ao hospital, ou de acordo com os sintomas que ele observava, ele não teria tido mais chances de sobreviver? Eu obviamente não conheço esse caso, mas vocês me ouvem falar todos os dias, desde o primeiro dia, quais são os momentos e os motivos que ele deve procurar o hospital. Eu falo isso reiteradamente e insisto que na população mais vulnerável essa atenção tem que ser redobrada. Nos indivíduos com mais de 60 anos, com comorbidades, a atenção redobrada e a isso todas as vezes. Então, eu não conheço o caso, mas serve como recomendação o que está sendo dito para todo mundo. Eu não conheço, não dá para fazer a crítica desse caso, porque eu não conheço o que aconteceu. A recomendação está óbvia, né? Tem que tomar cuidado, e essa população mais ainda. Que não tossiu, eu não sei como é esse caso. Eu não sei o que aconteceu. A recomendação, se o indivíduo ele tem febre que foi e voltou, se ele tem febre que se prorroga, se ele tem mudança de catarro, cor de catarro, se ele apresenta qualquer sintoma de desconforto respiratório, aumento de frequência, diminuição da amplitude, aquele fôlego curto, então, tiragem, que é abatimento intercostal, as pontas de dedos, nariz e orelhas ficam de cor diferente. Isso é sinal de hipoxemia. Então tem que ir. Qualquer sinal de hipoxemia, o paciente ele não se sente, ele começa a perder noção das coisas. Tudo isso é sinal de gravidade que precisa procurar o hospital. Leila Souza Lima. Não tem coisa. Valor econômico. Boa tarde. Ainda sobre esse paciente, a informação de que ele não tinha histórico de viagem. Portanto, ele está dentro já desse quadro de transmissão comunitária. Então, eu queria saber
para vocês, o senhor disse que o senhor Wippe disse que as medidas vão ser tomadas gradualmente, que o paciente grave ou um morto não necessariamente justifica uma guinada no curso das medidas que vocês estão tomando, mas ele orienta um pouco essa questão de transmissão comunitária no Estado? Nós consideramos dia 1 da pandemia no Estado de São Paulo, sexta-feira à tarde. Foi quando o município comunicou ao Dr. Paulo o primeiro caso de transmissão comunitária. Começamos a contar daí. E nós temos seguramente vários casos já de transmissão comunitária. Isso é uma coisa absolutamente esperada e está acontecendo. A outra é você mudar condutas em cima da transmissão comunitária. Elas foram tomadas a partir de sexta-feira, às 18 horas. Eu quero reiterar uma coisa. O governo do Estado não vai se eximir de tomar qualquer conduta, seja ela qual for, que proteja o cidadão, dentro da lógica, dentro da ciência, amparado por um grupo de experts. Foi o que nós fizemos agora, há 1 hora atrás. Então, não vai ter simpatia, antipatia. O que tiver que ser feito, nós vamos sugerir. Como estamos fazendo? Para o secretário e para o governador. Rodrigo Hidalgo, TV Bandeirantes. Boa tarde, boa tarde. Uma pergunta para o secretário. Em relação a essa morte, houve uma polêmica no fim de semana em relação ao envio dos corpos, os corpos que vão ser necropsiados. Nesse caso, vai ser levado para o Instituto Médico Legal ou para o SBO? E qual que é o protocolo? O que ficou decidido? Paulo quer responder. Realmente houve uma certa confusão, talvez, que foi muito importante para nos estimular a organizar o fluxo de óbitos por causa suspeita ou não esclarecida, principalmente causa suspeita de coronavírus. O IML não deve participar disso porque não são causas violentas, não são causas externas. Essa é uma situação para o Serviço de Verificação de Óbitos, não para o IML. Então, quando há, no caso, por exemplo, dos 4 óbitos suspeitos com exame já coletado, os corpos ficam aguardando, porque vai sair o exame, vai ser corona, já temos o diagnóstico. Não vai ser corona, nós também já temos o afastamento do diagnóstico. Então o procedimento vai ser esse. O procedimento vai ser obter amostras para que se faça o teste do corona nos óbitos suspeitos, e se for corona, não precisa ser feita uma necrópsia porque já tem o diagnóstico. E se não for corona, segue os procedimentos normais. Inclusive, a nota técnica que vai sair, se não sair hoje, sai até amanhã, ela também orienta sobre o transporte do corpo, sobre o ser feito os cuidados para o transporte do corpo de uma instituição para outra. Essencialmente colocar o corpo em um saco plástico, fechar o saco plástico e limpar o saco plástico externamente com álcool, que é um desinfetante extremamente eficaz para o coronavírus. São 2 horas. Eu tenho mais 2 serviços, 2 veículos. Eu vou estender o suficiente para atender os 2 e terminamos. Caco Barcelos, TV Globo. Já se sabe que a maioria dos infectados é formada por pessoas mais ricas que estão sendo atendidas nas redes privadas. Qual é o plano dos senhores para atender e cuidar quando essa pandemia chegar aos mais pobres, que é a maioria da população? Pois é, isso implica na criação de mais 1.400 leitos de UTI, no primeiro momento. Nós estamos vendo, o secretário vai detalhar, que vai ser possível talvez até criar mais leitos. Porque qual é o problema desse doente grave? É a hora que ele vai para a UTI. Qual é o estrangulamento do sistema? É o paciente de UTI. Então, a criação imediata desses leitos. Então, esse grupo que assessora o secretário já estipulou o primeiro número 1.400 e vai atualizar a cada tempo. Você tem toda a razão. Esse primeiro momento impactou
nos serviços privados. Mas é questão de dias, horas para impactar o sistema público. Nós estamos nos preparando para adicionar aos 7.200 leitos de UTI mais 1.400 leitos no primeiro momento. Porque, voltando às origens, são 80% dos casos não precisa de um atendimento hospitalar. Ele fica em casa. Esses 20% é que vão para o hospital, uma parte deles precisa de terapia intensiva. Quando ele entra para terapia intensiva, em geral, ele está com uma síndrome respiratória, e aí ele precisa de respirador. Então, foram feitos os cálculos e o tempo de permanência que cada paciente ficaria dentro de uma terapia intensiva. Nós estamos calculando que a gente, com 1.400 leitos, consegue atingir as necessidades que estão apresentadas para os cálculos atuais. Assim que nós vamos trabalhar. Uma outra, complementando a resposta, acabamos de aprovar no comitê o fluxo de doentes graves em ambiente hospitalar. Foi submetido, nós aprovamos, e amanhã a Secretaria de Estado divulga por telemedicina, é isso, Paulo? Divulga para todos os hospitais estaduais qual vai ser o fluxo de doente grave em todos os hospitais estaduais. Horace Lara, Grupo. Boa tarde. Doutor Davi, duas questões que ficaram, uma questão, mas com dois tópicos que estão ficando desde o final de semana, ibuprofeno e crianças. E, doutor Paulo, a resposta do senhor em relação à internação, ela para a gente aqui não ficou muito clara. O senhor fez uma conta de 160 por 5% e falou que são 30 casos graves. Afinal de contas, quantos casos graves realmente nós temos internados nesse momento? Eu não posso te dar um número exato nesse momento, infelizmente. Ela é aproximada e pelas informações que a gente recebe dos nossos hospitais e dos hospitais privados, é aproximadamente isso. Se você quiser um número... Não, eu estou falando que é em torno de 5% dos casos confirmados. Isso. Que também é um número que vai sair daqui a pouco para o Ministério da Saúde. Então, eu estou passando números aproximados. O que eu falei é que, nesse momento, não faz mais muito sentido nós ficarmos com o número exato, 661, 662. A outra pergunta sobre crianças, nós fomos surpreendidos ontem com a declaração da OMS de crianças, por conta que não existe um trabalho publicado até agora que coloque as crianças no patamar de idosos e pacientes mais vulneráveis. Então houve a declaração, nós estamos atualizados, trabalhos científicos de 1 hora atrás. Então, são duas coisas diferentes. Uma é imaginar que as crianças vão ser infectadas e podem ter casos graves. Isso pode qualquer epidemia, em qualquer doença. Isso é real. Mas do jeito que foi colocado, deu a impressão de taxa semelhante aos doentes de mais idade e com comorbidade. Não é isso que nós estamos vendo e não é isso que os trabalhos científicos relatam até agora. Então, o espanto de vocês foi o nosso. Nós revisamos tudo que está publicado e é muito diferente você falar de morbidade, de letalidade e mortalidade. Você tem que trabalhar com taxas. Não tem um trabalho que mostre a taxa de crianças semelhante à taxa de adultos, nem perto disso. O ibuprofeno é assim. Todos nós, médicos clínicos, evitamos de receitar anti-inflamatórios a partir de uma idade, especialmente quem tem outras comorbidades. Você evita. Nesse caso específico, tem um trabalho onde aponta uma outra situação, que esse anti-inflamatório facilitaria para os seus receptores a entrada do vírus na célula. Isso precisa ser comprovado ainda. Sempre. Para encerrar, eu gostaria de passar uma informação relevante para vocês, embora vocês já saibam, que eu queria dividir aqui com o Dimas e com a Helena a questão da vacinação. Bom, eu vou dar início aqui. Nós vamos dar, já estava determinado, já estava organizado, como todos vocês já sabem. Nós vamos estar realizando a nossa 22ª campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza. Mais importante também, nós vamos deixar muito claro
que essa vacina é contra o vírus influenza. Não tem proteção cruzada contra o coronavírus. Mas é muito importante a gente reforçar a importância da divulgação desta campanha. Porque como todos sabem, já sabem, a gente sempre, toda a campanha a gente fala, primeiro, essa campanha contra o vírus influenza, nós vamos fazer para quem? Para quem precisa mais. Quais são os grupos? São os grupos, as pessoas portadoras de doença crônica. Vamos começar com as pessoas com 60 anos ou mais. É muito importante deixarmos claro que será uma campanha nacional, não é uma campanha apenas para o estado de São Paulo. Então serão vacinados aqueles grupos, pessoas com 60 anos ou mais, portadoras de doença crônica, as crianças, as grávidas. Depois nós vamos passar, né, através da nossa assessoria de imprensa, toda a operação, quais serão as adequadas etapas, tá bom? Eu vou passar aqui para o Dr. Dimas, que é do Butantan, para falar um pouquinho da produção, do quanto nós vamos receber, depois eu volto para dar um pouco. Este ano, excepcionalmente, o Ministério fez uma encomenda recorde de 75 milhões. E o Butantan se preparou para fazer essa entrega e já está entregando vacinas desde o dia 11. Nós entregamos 10 milhões de doses, nós já temos 23 milhões de doses prontas para ser entregue ao Ministério. As vacinas já foram distribuídas para a grande maioria dos estados e, portanto, a campanha está no ponto para ser iniciada. Só para fazer um reparo, quer dizer, 75 milhões significa que 1 a cada 3 brasileiros receberá essa vacina. É a maior campanha de vacinação da influenza na área pública do mundo. Importante ressaltar isso. Eu sei que para a gente é óbvio, mas para quem está em casa... A vacina ela é constituída por... Doação de sangue. Assim, mas eu só vou fazer uma observação. A vacina, é importante dizer o seguinte, ela é constituída por vírus mortos, quer dizer, ela não tem efeito nenhum em relação a efeitos colaterais e assim por diante. Em relação à questão da doação de sangue, nós temos um levantamento de todos os hemocentros do estado de São Paulo e o que tem mais sangue tem estoque para uma semana. Desde já o fim da semana passada, a redução da taxa de doação gira em torno de 20%. E, portanto, nós estamos muito próximos de uma crise de abastecimento que vai, de uma certa forma muito grave, impactar o funcionamento dos hospitais, porque já tem pacientes lá precisando de sangue e isso vai continuar acontecendo. Então, nesse momento, nós estamos reforçando a importância da doação e tomando algumas medidas para que essa situação crítica, de fato, não venha a acontecer. Depois nós vamos soltar uma nota, certo? Vou passar as corretas informações, mas lembra, doação de sangue, qual é a questão? A pessoa não pode estar com febre, não pode estar imunodeprimido, fazendo uso de quimioterapia, radioterapia, então temos aquelas questões específicas que você está doando sangue, certo? E parte dessa população que irá receber, parte delas poderão ser pessoas imunodeprimidas, Então, tem toda aquela regra, toda aquela questão que será importante, que depois a gente passa direitinho para vocês, mas essa informação é muito importante. Que informação? A importância, por conta dos estoques nossos, a importância da gente estimular e colocar a importância da manutenção da doação de sangue. O Paulo vai passar o resumo final aí, a respeito de casos. Isso. 162 casos confirmados, 154 na capital e os demais na Grande São Paulo. 162 total no estado. 154 na capital. Os demais na Grande São Paulo, em vários municípios. São 8 municípios com caso confirmado na Grande São Paulo. Eu queria chamar a atenção para o que aconteceu no domingo. Nós publicamos esse resultado no começo da tarde. Alguns veículos deram esse número no começo da tarde. Às 7 horas da noite, eu olhei no G1, tinha um número maior. Eu olhei na Folha,